Quero chamar aqui o pastor Natal. Vem aqui, aplauda o Senhor na vida do pastor Natal, vai. Glória a Deus. Gente, para quem não sabe, o pastor Natal, ele tem um testemunho muito forte. Muito forte. Você não tem ideia. E eu queria que você colocasse o cinto para você ouvir um pouco da história dele. Deus colocou no meu coração para estar convidando ele para poder dar esse testemunho aqui. Por quê? Porque nós não temos tudo o que queremos, guarde isso, mas muito mais do que merecemos. Sim ou não? E às vezes você está chegando no final do ano e colocando na balança só o que não alcançou, sendo que deveria estar valorizando o que tem. É tempo de valorizar o que Deus já te entregou. Amém, irmãos? Eu queria muita coisa, de verdade. Quem me conhece sabe, nós não temos preguiça não, trabalha 24 horas. Só que tem um negócio, a gratidão toca no coração de Deus. Tem muita coisa que eu queria que tivesse diferente na minha vida e nessa comunidade. Mas eu preciso ser grato. E você também precisa ser grato, amém? Então coloca o cinto aí, estenda a sua mão para cá, para que a gente possa junto escutar aquilo que o Senhor colocou, depositou no coração do teu filho. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos o teu filho e declaramos a manifestação do poder de Deus sobre ele. Que o Senhor possa marcá-lo de dentro para fora. E que o Senhor possa usar o teu filho através do seu testemunho para poder inundar os nossos corações de gratidão. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. E ao invés da gente estar como os teus filhos quando saíram de Babilônia, dizendo assim, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Não, a gente está ingrato, a gente está questionando, a gente está muitas vezes dizendo, Deus, por quê, para quê? Não. Que o Senhor possa realinhar os nossos corações, através do teu Espírito, porque eu sei que grandes coisas estão por vir sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Natal de Jesus. Mais recentemente aniversariado no dia 25, né? Por isso esse nome. E eu fico lisonjeado pela data, embora ela é muito triste para mim, porque se eu te convidar, você não vai na minha casa. Você está fazendo uma festa na sua casa. Mas o mais importante é a festa que Deus faz lá no céu, por causa de mim e de você. Amém? Eu queria deixar bem claro para você hoje o que Deus fez na minha vida, através do que eu já passei. Então, se eu fosse contar todo o meu testemunho aqui, seriam umas 3 horas. Mas eu vou tentar resumir o máximo, para que você entenda que o que Deus quer do teu coração hoje é que você seja uma pessoa perdoável, uma pessoa melhor e uma pessoa amável, com o segundo maior mandamento que Deus nos deixou, que ama o teu próximo como a ti mesmo. E eu estou feliz aqui porque eu estou vendo algumas carinhas aqui que eu conheci, não daqui da igreja, de outro lugar, né? Tem um casal de levita aqui, que são muito amigos da gente, né? Tem um pessoal que veio de outra denominação, mas que também caminha com a gente aí há muito tempo. Amém? O nosso texto, Mateus 6. Eu queria que você prestasse bastante atenção, irmãos, porque para mim não é fácil subir aqui e dizer o que eu passei sem antes colocar Deus em primeiro lugar, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá força. E eu queria agradecer ao pastor Eduardo, meu pastor, pela oportunidade, pastor, de poder falar ao coração dessas pessoas, que você vai entender o propósito de Deus sobre o perdão na sua vida. Assim como Ele teve no meu coração, sentido no meu coração de fazer isso, você também pode fazer. Porque é uma coisa muito triste a gente ver a pessoa morrer, a sua alma morrer por falta de perdão, irmãos. Se você for no hospital do câncer, você vai observar que a maioria das pessoas estão morrendo ali com um câncer adquirido
falta de perdão. A gente já fez um trabalho nesse hospital e a gente sabe o que a gente está falando. Mateus 6, no versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Que ofensa é essa que a palavra está nos dizendo, irmãos? Isso é um pecado muito grave, é uma maldade muito grave que alguém fez contra você, que foi feita contra mim. E hoje eu teria todos os argumentos para não estar aqui hoje falando para vocês. Porque a segunda parte do meu testemunho foi da minha conversão e de quando eu parei com a bebida. Eu fui levado à bebida a um nível muito alto, irmãos. De 33 salários mínimos por mês, eu gastava 11 salários mínimos por mês de cachaça. Então Deus foi fundamental na minha vida. Eu sou fruto de 38 anos de orações em cima do altar, por um homem chamado Adão, o meu avô. Um homem de fé, um homem que pagou um alto preço por toda a sua família. E uma família entre filho, neto, bisneto, tataraneto e quadrineto deu mais de 600 pessoas de primeiro grau. Um homem que teve 48 filhos, 21 com a minha avó Eva, no primeiro casamento. Então Adão e Eva fez jus à palavra, né, irmãos? Mas ele pagou um alto preço e ele dizia para mim: um dia você vai pertencer ao ministério que eu pertenço, que é o ministério de Deus. Um avô queria que eu fosse padre e o outro queria que eu fosse pastor. Então são uma divisão. E eu deixei Deus agir no meu coração. Eu quase fui padre, mas Deus me chamou para um outro caminho. E eu passei por uma situação, irmãos, muito difícil. Mas cada parte que eu superei na minha vida foi através de Deus. Vocês vão entender toda a história, porque a pessoa da qual eu vou falar hoje, Deus colocou ela e ela está aqui hoje, vocês vão conhecer ela. Perdoar é um ato de amor. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém em casa, Pastor Rodrigo, brigar às vezes por causa de um copo de suco, ficar magoado com o irmão por causa de um copo de suco, ficar magoado por causa de um cobertor, ficar magoado porque falou alguma coisa que feriu o teu coração. Seja bem-vindo. Tem pessoas aqui que me conhecem e sabem quem eu sou. Eu não vim parar aqui por mera coincidência. Eu acho que eu mais o pastor Eduardo tem uma ligação muito forte, porque há tempos atrás nós tivemos colado um no outro. Eu conheci o pai da pastora Jordana e eu fui cliente dele durante um período, e eu não sabia que ele era o pai da pastora Jordana. Deus cria uma situação. Então no meu testemunho você vai conhecer uma situação em que Deus deu uma volta muito grande para poder chegar e fazer um ligamento até o final. Eu particularmente tenho um coração muito perdoável. Eu sou uma pessoa que eu não vejo maldade nas pessoas, mas tem pessoas que têm dificuldade. Eu vou te fazer uma pergunta: você é uma pessoa que é perdoador? Não precisa responder para mim, irmãos, mas guarde no teu coração. E o perdão sara a sua alma. O perdão te alivia de todas as doenças físicas, emocional e da alma. E quando Deus trabalha no nosso coração, Deus nos transforma. Deus nos coloca como pessoas que olha para a pessoa oposta e só vê amor. Você não consegue ver ódio. Se você assistir uma televisão hoje, onde você vê feminicídio, muitas coisas acontecendo, a nossa vontade é também de matar aquela pessoa. Mas não é isso que Deus colocou no meu coração, irmãos. Hoje eu glorifico a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Essa oportunidade que eu estou tendo de falar aqui hoje em cima do altar
uma oportunidade muito rica para mim. O que eu posso dizer para você, que se Deus me transformou para ser perdoador, você também pode. Meu pai, até uma certa época, meu pai um homem muito caseiro, e a minha mãe acabou separando do meu pai. E quando ela separou, ela começou a beber. Ela nunca tinha bebido na vida, começou a beber. E eu trabalhava numa empresa e fui contratado para ir para Mato Grosso do Sul. E aí minha mãe já estava no caminho da bebida já por um período em que a gente não conseguia mais controlar ela. Minha mãe estava com 40 quilos, irmãos, porque a bebida tomou conta dela. E aí um dia eu disse para minhas irmãs, falei assim, eu tenho 3 irmãs. Então hoje eu estou no meu 2º casamento com a pastora Carita, já vamos completar quase praticamente 30 anos. Eu fui casado com o primeiro casamento, a mãe da minha filha, 12 anos. E foi nessa época que tudo aconteceu. A minha mãe já estava bem debilitada, eu disse para minhas irmãs, o pior pode acontecer com a nossa mãe. Nós podemos encontrar ela um dia no IML. E antes de eu estava em Goiânia fazendo uma reunião, eu tinha que voltar para Campo Grande, eu falei, vou visitar a minha mãe, para saber como é que ela está. Aí eu estive com ela na parte da manhã, foi numa sexta-feira, 13 de agosto, irmãos, olha o dia. Não tenho superstições isso aí. Eu almocei com ela e fui embora, porque eu tinha que arrumar o carro para me voltar para Campo Grande na madrugada seguinte. Eu acabei de sair da casa dela e fui embora. Ela tomou um banho e saiu de casa. Então eu já tinha pegado a estrada, já tinha ido embora. Cheguei em Campo Grande, isso em agosto. Quando foi em novembro, eu vim embora de volta para Goiânia. A empresa me transferiu de volta para Goiânia. Veio eu, a esposa e 2 filhas. Uma de 6 anos e meio e uma de 4 anos e meio. Quem conhece o Buriti Shop ali, sabe onde tem ali o Superstore? De frente ao Superstore tem um bloco de predinhos. Eu morava na rua de trás, num outro prédio, porque eu achei que lá era mais seguro para as minhas filhas. E eu e a mãe da minha filha trabalhavam na mesma empresa. E nós saímos na noite anterior. Nós viajamos para Campo Grande na noite anterior. Algo me incomodou muito com relação a eu ter almoçado com a minha mãe, e parece que não ficou uma despedida assim aceitável no coração. Quando eu voltei para Goiânia, nós fomos procurar minha mãe. Como eu disse para vocês, meu avô tinha muitos filhos, e naquela época não existia o celular igual hoje. Então a gente ligava de orelhão. E como a minha mãe tinha muitos irmãos, ela visitava todos eles, ficava 3 meses visitando os irmãos. E a gente não preocupava, porque a gente sabia que ela estava visitando os irmãos. Aí deu 4 meses, deu 5 meses, nós não sabíamos dela. E como no Natal é meu aniversário, estávamos na casa da minha irmã mais velha, fazendo a festa de aniversário. E a gente questionou, e a nossa mãe? Começamos a ligar para os parentes tudo, e ninguém sabia a notícia dela. Chegou no ano novo, aniversário do meu cunhado, outro questionamento e nada. Isso caiu num domingo, o ano novo. Na segunda-feira de manhã, passei na porta do IML, falei, só nos resta procurar aqui. E fui embora para a empresa, não tive coragem de entrar. E uma das minhas irmãs entrou. Por volta de 10 horas, ela me ligou e disse assim, chorando, corre aqui que a nossa mãe esteve aqui. E eu corri para lá. Quando nós chegamos lá, irmãos, só estava a fotografia dela. Ela era o único do sexo feminino que estava no IML como indigente. E ela foi doada para uma faculdade para estudo do corpo.
Faculdade Objetivo, na T2. E aí o pessoal disse: olha, você tem que entrar em contato com o pessoal para liberar o corpo. E aí eu fui na faculdade, irmãos. Ela foi assassinada no dia 13. Foi encontrada sem roupa, sem documento, com 13 pauladas e 5 facadas. 3 no pulmão e 2 nos rins, queixo, braço, costela, fêmur, tudo quebrado. Foi um assassinato brutal por mais de um assassino, segundo o lado da polícia. Foi uma semana de tortura para liberar, descongelar o corpo, fazer o reconhecimento, abrir um documento policial para poder liberar o corpo para fazer o enterro. Meu avô morava em Anápolis, ele veio, fez o culto fúnebre e depois ele foi chorar a morte da filha dele. E nós enterramos a nossa mãe no sábado, de segunda até sábado. E ela ficou 5 meses sendo estudada na faculdade e a gente sem saber notícia dela. E eu achei que ali eu estava aniquilado, irmãos. Mas o pior ainda estava por vir. Por isso que eu digo para você, irmãos, coloque o teu coração diante de Deus, nas pequenas e nas grandes coisas. Só Ele é capaz de agir. Quem tem criança aqui de 4 anos, 6 anos, pega ela, amassa ela bastante, cheira bastante, porque esse cheirinho acaba logo. Não é fácil para um pai perder um filho, a mãe ou o pai. A gente às vezes ainda espera. Eu achei assim, agora eu estou com a minha vida acabada, que eu perdi minha mãe assassinada. Aí fui morar num apartamento, porque eu achei que era seguro. A mãe da minha filha, a gente trabalhava na mesma empresa. E uma certa noite, isso já 2 anos depois, as 2 filhas disse: mamãe, a senhora vai dormir no nosso quarto, que hoje nós vamos dormir com o papai. Uma de um lado e outra do outro. De manhã cedo, na hora de sair, a menorzinha disse assim: papai, traz um bombom para mim. Nós passamos na padaria, tomou café, eu comprei o bombom e coloquei no bolso. E fomos trabalhar. No final do dia, eu morava no 3º andar e eu tinha uma empregada que tinha um nenenzinho novinho de colo. E apartamento de rico é diferente, que é um por andar, né? De pobre são várias portas, uma de frente para a outra. Eu morava aqui do lado morava um vizinho que tinha uma semana que ele estava morando ali. E de frente o meu apartamento, a empregada, a irmã dela morava lá e ela morava com a irmã dela. O meu vizinho tinha contratado 2 rapazes para poder limpar um lote para montar um pit dog. E na hora desse pessoal receber, o porteiro não estava lá, eles subiram e veio receber do vizinho do meu lado. Entraram para dentro e a empregada abriu a porta do meu apartamento, colocou minhas 2 filhas sentadas aqui na soleira da porta, abriu a porta da frente, deixou aberta, colocou o nenenzinho dela no sofá e foi buscar uma fralda no quarto. E o cidadão saiu aqui da porta
que veio receber do vizinho o trabalho que ele tinha feito. Minhas duas filhas sentadas aqui. O rapaz mais novo saiu aqui e o mais velho saiu logo em seguida. Ele já pegou, ele subiu para receber, irmãos, ele levou uma enxada e uma pá. Essa pá de pegar terra mesmo de pedreiro. E do nada ele começou a desferir pasada na cabeça das meninas. E a pequenininha, ele rachou a cabecinha dela, da testa até a nuca. E a mais velha pôs as mãos na cabeça e protegeu sua cabeça. E a pequenininha disse para ela: maninha, está doendo muito, e caiu. E o irmão mais novo tentando tirar ele da situação. E o policial, amigo nosso, tinha acabado de chegar do serviço, viu os gritos da empregada na janela, subiu correndo e conseguiu algemar o assassino na grade do prédio. E disse: olha, lincha ele agora, porque daqui a pouco a viatura chega e vocês não podem tocar nele mais. Mas ninguém teve coragem. E eu estava voltando do trabalho por volta de 7 horas e passei na porta, na Avenida Rio Verde, tinha um tumulto de polícia na porta de casa. Falei: aconteceu alguma coisa aí. Estava indo levar um amigo meu mais para frente. Olha como Deus trabalha. Deus não te coloca no lugar, numa situação em que não é para você estar naquele momento. Deus me fez levar o rapaz e voltar primeiro. Quando eu voltei, me cercaram na avenida e disse: olha, não vá na tua casa que aconteceu um acidente. Na minha cabeça, elas tinham caído do 3º andar. Vamos para o hospital. E eu fui para o Hospital Geral, irmãos, de Goiânia. Quando eu cheguei lá, eu vi a mais velha. Na situação que eu vi a mais velha, eu falei: a pequenininha não sobreviveu. Deixei a mãe delas lá no hospital e corri para a empresa onde eu trabalhava para pegar um outro carro. Quando eu cheguei lá, o telefone toca, era o delegado. Disse: olha, você tem um funcionário pelo nome de Natal? Ele disse: tem, acabou de chegar aqui agora. Falei: fala para ele vir no Hospital Santa Mônica, que tem outra filha dele aqui. E eu corri para o hospital, irmãos. Quando eu cheguei lá no hospital, um policial todo ensanguentado, num desespero, me pedindo perdão. Eu não consegui salvar sua filha. Eu disse para ele: fica tranquilo, porque a quem eu acredito é maior do que todas as coisas. Eu não era convertido. E ele me abraçou e chorou muito. E aí eu entrei para dentro do hospital. Levou um certo tempo para eu ver minha filha. Com muito custo eu entrei. O médico liberou para eu ver. Quando eu cheguei, irmãos, numa cama, na maca, o anjo deitado. Eu abracei ela. A minha mão entrou dentro da fenda da cabeça dela. Ainda morno. Foi meu último abraço. Ali eu senti que meu mundo tinha desabado. Estava demorando muito o IML liberar o corpo. Eu assinei um documento, coloquei ela dentro do carro, levei para o IML, fizemos autópsia, fez preparação, levou para velar e fui correr atrás de um UTI para outra menina. 21 dias ela ficou na UTI. Enterrando uma e cuidando da outra. Trabalhando 7 dias, sem comer, sem dormir, trabalhando normal. Dirigindo, avisando aos parentes, fazendo tudo. Eu não saí fora de mim. Mas eu sabia que Deus poderia me dar força. Nesse momento eu caí de joelho, irmãos.
lá no hospital e disse: Deus, se o Senhor quer fazer a diferença na minha vida, o Senhor tira toda dor do meu coração, o Senhor tira toda mágoa, toda vontade de vingança, mas me dá força para eu enterrar minha filha assim como eu enterrei a minha mãe. Ali eu já comecei a entender que Deus estava trabalhando na minha vida já, irmãos. Que tinha alguém pagando um preço pela minha vida. Daí fomos enterrar uma e socorrer a outra. E quando a gente tentou preparar, ela que saiu da UTI para avisar ela que a irmãzinha dela tinha morrido, ela que nos deu a notícia. Mas durante um período deu um apagão na cabeça dela, ela ficou durante anos sem tocar no assunto. Quando se passou alguns 2 ou 3 anos, eu senti a necessidade de liberar perdão. Meu coração queimava para isso. E eu imaginava que o que Deus está dizendo, se eu não liberar perdão, também não serei perdoado. Fui na penitenciária, pedi para falar com o Emanuel Messias Bispo Dias. Ele ficou de frente para mim, mas não olhou para mim, de cabeça baixa. E eu fiz uma pergunta: por que você tirou a vida da minha filha? Ele não me respondeu. Disse: mas mesmo assim, eu estou aqui para liberar perdão sobre a sua vida e vou orar para que Deus faça uma mudança na tua vida. E mesmo sem conhecer os assassinos da minha mãe, eu liberei perdão sobre a vida deles. A partir daí, irmãos, eu comecei a ter muita paz no meu coração. Eu comecei a sentir que Deus estava mais próximo de mim. Um ano e 9 meses depois desse acidente, eu mais a mãe da minha filha, a gente tinha uma loja, uma perfumaria no Bougainville. A gente perdeu essa loja que na época valia $100 mil. Mais 9 meses acabou um casamento de 12 anos. Aí eu me senti totalmente aniquilado. E mesmo assim crendo que Deus pudesse mudar a minha vida. E trabalhava numa empresa ganhando mais de 30 salários mínimos por mês. E eu fui emendando na bebida. Ao ponto de eu chegar um dia na Avenida T2, meio-dia, no horário do pico, ajoelhar na avenida e não importar com o que ia passar por cima. Mas eu sabia que o Deus de quem tanto o seu Adão me falava ia mudar a minha vida. É esse Deus que eu estou falando, que Ele está aqui hoje para trazer para a sua vida que liberar perdão é o melhor caminho. Não deixe as coisas crescerem no seu coração como dor, amargura, ódio. Mas deixa o amor de Deus trabalhar no teu coração. E Deus foi trabalhando no meu coração. E eu emendei na bebida de uma tal forma que eu bebia alternado, irmãos, um dia sim, o outro também. Bebia só vinho, tudo que vinha eu bebia. Mas não matava um dia de serviço por causa da bebida, cumpria com meus compromissos. Cheguei ao ponto de ajoelhar e não importar mais, e disse para Deus: se o Senhor é o Deus na minha vida, de quem tanto o seu Adão me falou, a partir de hoje só muda a minha vida.
Mudou tanto, irmãos, que hoje eu estou aqui. Na confiança do pastor Eduardo, por deixar eu estar aqui em cima hoje, falando para você, que só ele, somente ele é capaz de mudar. Não é o dinheiro, não é poder, não é pose, não é posse que vai te mudar, mas é Deus. Aí eu disse para ele, falei assim, então o Senhor envia uma pessoa para que possa mudar a minha vida, para que eu seja transformado. E Deus enviou a pastora Cárita para me mudar. Uma mulher batizada, fora da igreja na época. E eu pude sentir que Deus era comigo. Daí então eu entrei para conversão, para Cristo Jesus, num culto onde ela foi participar de uma campanha de enfermidade. Quando eu me vi, eu estava na igreja. Quando o pastor fez o apelo, eu já estava no altar. E daí não saí nunca mais. E hoje eu tenho visto o que Deus tem feito na minha vida. Me deu uma nova família com mais 3 varões. E eu queria deixar para você bem claro: não deixe que nada te tire do foco de Deus. Deixa Jesus agir no teu coração. Se eu fui fruto de 38 anos de orações, quando eu disse meu avô, seu Adão, eu me converti. Ele chorava igual criança, porque dizendo ele para Deus de cabeça, valeu a pena, valeu a pena. Ele foi provado, mas foi aprovado por tudo que eu passei. E hoje eu quero deixar para você, irmãos, olha para o teu irmão com mais amor, com mais carinho. Olhe para as pessoas. A gente sabe que família é muito difícil. Muito difícil. Às vezes não vamos numa festa de final de ano porque a gente tem ranço de algum da família. Sabe o que eu faço com isso, irmãos? Eu oro. Eu tenho um cunhado que está numa situação, mas eu estou orando por ele. Eu e a esposa, nós estamos orando por ele. Nada vai quebrar o princípio da nossa oração quando se trata de perdoar. Seja perdoador. Cris Lohane, sobe aqui, minha filha. Olha só o que Deus faz. Essa moça que está subindo aqui, irmãos, é a que sobreviveu ao ataque. Deus trouxe ela aqui hoje para testemunhar daquilo que Ele faz na nossa vida. O que eu disse no hospital: se o senhor tem um projeto na vida dela, o senhor salva ela. E hoje ela está aqui, irmãos, se converteu aos pés do Senhor. 20 anos depois, irmãos, do acidente, o motorista da ambulância que levou ela para o hospital veio a ser o sogro dela. Olha como que Deus trabalha. Deus dá uma volta para nos colocar diante dele, com quem Ele quer colocar. Então ela é prova viva daquilo que Deus faz. Eu pedi sobre a vida dela, eu clamei sobre a vida dela, mas eu creio que foi sobre o perdão que eu liberei sobre a vida do assassino que Deus liberou nós estarmos aqui hoje. Amém? Bem, Pai. Tchau.
Amém, irmãos? Eu tenho uma família muito bonita. Na igreja que eu me converti, eu não sabia, mas são meros amigos, muitos amigos do pastor Eduardo. Por isso que eu falo, deve ser uma ligação muito grande. E Deus é tudo na minha vida. Até o resto da minha família está aqui. O resto não. O complemento da minha família está aqui, que são os meus filhos, netos. E eu queria deixar para você aqui o versículo que me mantém de pé até hoje, que é Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus me chamou para estar na frente da obra dele. Eu sei que é muito doloroso para mim, às vezes, dar o testemunho, mas é muito gratificante, porque quando eu desço daqui, irmãos, eu desço tão leve, que eu sei que a palavra e o meu testemunho vai levar no teu coração, que o perdão é tão simples de se perdoar, e a gente fica travado. Quando eu estive na penitenciária, o diretor colocou a arma em cima da mesa e falou: mata, porque um homem desse não merece viver. Eu sumo com o corpo aqui dentro. E eu disse para ele: o princípio que eu tenho é que Deus dá a vida e só Deus pode tirar. Então para mim você não é homem, você tem sangue de barata. E eu disse para ele: eu posso sair daqui não como homem, mas como conhecedor da palavra de Deus, que tem dito no meu coração que só Ele pode tirar a vida. Eu não tenho esse direito. E saí de lá, irmãos, com a minha cabeça levantada, mas com o coração aliviado, porque eu liberei perdão na vida daquele homem. E se você tem na sua vida alguém que deseja ou que precisa perdoar, faça isso o mais rápido possível, irmãos. Não deixe passar. Não deixe passar, porque isso vai te levar à destruição, à doença de alma, a uma pessoa rancorosa. Se você tem desejo, necessita de liberar perdão para alguém, que se não tem possibilidade agora, mas que se for agora, faça isso. Eu queria que você ficasse de pé. Fique de pé que eu quero orar com você. Oh Senhor Deus, meu Pai querido, vai de encontro até o coração agora, Pai, desses que estão aqui, Pai. Traga dentro do coração dele o desejo, Senhor Deus Pai, de liberar perdão a quem tem ofendido, ou daqueles que têm sido ofendidos. Mas se está errado, Pai, traga no coração dele o desejo, Senhor, de perdoar, de liberar perdão. Traga sobre ele agora, Pai, o amor do Senhor sobre a vida dele. Assim como o Senhor me transformou, o Senhor me trouxe um coração grato hoje, Pai. Eu sou grato por isso. E eu vejo, Senhor Deus Pai, que muitas pessoas estão perecendo por falta de perdão. E traga agora, meu Deus, que cada coração aqui agora receba o amor de Deus, o amor do perdão, aquele que em tudo transforma, e que o Senhor seja com ele em todo tempo, Pai. E dê a oportunidade para que eles sejam perdoados e que possam pedir perdão. Em nome do Senhor Jesus, crava no coração deles a alegria do Senhor. Amém? Eu queria agradecer a todos que esteve aqui para me ouvir. E a oportunidade ao pastor Eduardo de ter permitido com que eu falasse um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Eu sei que tem muito mais, mas o Deus que eu sirvo é um Deus de transformação, é um Deus que nos dá força, é um Deus que nos mantém de pé, é um Deus que traz para nós toda a alegria
e todo o amor dele para que possamos ser pessoas amáveis. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.